Olá, estamos na cidade de Irati, na Escola Municipal Irmã Helena Olick. Aqui faremos alguns apontamentos sobre a nossa disciplina Estágio Supervisionado nas séries iniciais. Apontamentos esses tais como a organização, a estrutura e o funcionamento da instituição. Observaremos o cotidiano da escola dos anos iniciais. Também realizaremos uma entrevista com as coordenadoras pedagógicas da instituição. Ressaltaremos alguns aspectos importantes no que se refere à inclusão dos alunos de 6 anos no ensino fundamental de 9 anos. Nós estamos no primeiro ano, onde as crianças estão em processo de alfabetização e letramento. É muito importante nós observarmos que as crianças estão sendo alfabetizadas por meio do nome. O nome tem um significado muito importante para a criança. Queremos destacar também que a professora já está trabalhando masculino e feminino. Utilizando o próprio nome das crianças, a professora já está destacando e fazendo essa diferenciação. Observamos que antigamente fazia-se uma listagem de nomes ou de palavras masculino e feminino. E agora a gente parte do texto da criança, partimos daquilo que a criança tem significado e experiência para ela, para destacar e aprender. Nós estamos na sala do segundo ano. O segundo ano é uma continuidade do primeiro, alfabetização e letramento. Nós observamos aqui que a professora está trabalhando leitura de textos a partir da globalidade. Então, a partir da palavrinha escola, a professora está ensinando as famílias silábicas. Vamos ler, crianças? As, res, is, os, us. Muito bem! Estamos na turma do terceiro ano. Aqui já é a fase final da alfabetização. Aqui os alunos já estão lendo, escrevendo e interpretando. Podemos perceber pelas atividades a interpretação de problemas, a multiplicação, a divisão. Então, nesse momento, eles já estão aptos às séries que virão. Neste momento, nós estamos no quarto ano. O quarto e o quinto ano já estão no processo final da primeira etapa do ensino fundamental de 9 anos. É importante destacar que tanto no quarto quanto no quinto ano, os conceitos trabalhados já são mais elaborados, exige um nível de abstração, de sistematização, bem mais complexo do que nos anos iniciais. Nós estamos nesse momento no laboratório de informática. Aqui nós percebemos que as crianças estão inclusas no meio digital. Através de softwares educativos, a professora trabalha a questão da ludicidade, a alfabetização, estimulando cada vez mais o ensino e a aprendizagem de maneira significativa aos alunos. Neste momento, nós estamos na biblioteca da Escola Municipal Irmã Helena Olick, com as professoras Maria Cristina Trevisan
e com a professora Cirlei Borba. Nós iremos agora refletir com as professoras, elas são coordenadoras pedagógicas da instituição, e nós iremos agora conversar um pouquinho sobre a questão da inclusão dessas crianças de 6 anos no primeiro ano. Professora, o que mudou na rotina da escola com relação à inserção da criança de 6 anos no primeiro ano? Na verdade, é assim, a nossa escola sempre teve o antigo pré, né? A escola municipal teve o antigo pré. O que a escola teve que se adaptar agora é na questão, assim, com relação aos conteúdos, porque nós temos algumas crianças que vêm de CMEIs, de creches, e temos aquelas que ainda não vêm, né? Então, as professoras têm que dar ênfase à alfabetização, ao letramento, mas não podem deixar de trabalhar os conteúdos básicos, porque tem crianças que ainda não sabem colar, dobrar, né? Chegam sem saber nada. E nós ainda recebemos crianças assim. Então, precisou haver uma adaptação. Muito bem. Professora, essa adaptação também ocorreu no projeto político-pedagógico da escola? Sim, também ela foi reformulada, né, ano passado, em 2012, e para atender essa demanda, né, dos alunos, né, que vieram para o primeiro ano, né, que agora vai até o 5º ano a nossa escola. Então, houve algumas mudanças no nosso projeto. Muito bem. Nós já passamos pelas salas do primeiro ano, do segundo ano, e nós sabemos que esse processo de alfabetização e letramento, ele não se encerra nos anos iniciais, né? É para a vida. E observamos também que hoje ocorre uma diferenciação tanto no ensino quanto na aprendizagem dos alunos, no que se refere à maneira do professor ensinar. A gente observou ali os alunos trabalhando o texto na sua globalidade, né? Não aquela situação isolada, não aquela situação fragmentada. O que vocês dizem disso, professoras? Assim como as nossas professoras têm uma linha de trabalho, uma pedagogia, né? Pedagogia histórico-crítica, elas procuram trabalhar junto com a realidade do aluno. Então, na verdade, assim, tem que estar tudo inserido, tudo num contexto. E desde os pequenininhos, desde o primeiro ano, elas já trabalham essas questões do texto, né? Essas questões do letramento, da alfabetização, partindo daquilo que o próprio aluno já traz. Certo. Então, partindo da vivência dos escolares, né? Da prática social inicial, perpassando ali pela questão da instrumentalização, né? Por meio dos livros, das revistas, das atividades, até que o aluno consiga lá no final, né? Se apropriar desses conhecimentos e modificar a sua prática social final, né? As diretrizes também curriculares para essa população apontam que a criança que entra na escola no primeiro ano, com 6 anos, ela não deixa de ser criança, que ela continua sendo criança dos 6 até os 10, 11 anos. E elas sinalizam a questão do brincar, da ludicidade, como esse processo de aprendizado das crianças. O que vocês fazem aqui? Como é que é utilizado a ludicidade, o brincar, a fantasia, o faz de conta, né, com esta população do ensino fundamental? A gente tem um momento de parada, né, quando muda o bimestre, para que as professoras façam planejamento. E assim, nesse planejamento, elas têm orientações, né, principalmente as das crianças menores, primeiro, segundo, até as crianças do terceiro ano, para que voltem-se para essa questão do lúdico, né, do brincar, de trazer textos para as crianças que eles tenham vontade de ler, né, textos que façam as crianças viajar, porque eles precisam disso, né? E nesse planejamento é que elas buscam essas atividades, e aqui na escola elas utilizam também o espaço, né? Elas usam o bosque, elas usam o parquinho, os próprios materiais da sala de aula, algumas coisas que são confeccionadas com as crianças. E temos também as professoras, um horário que trabalham a hora da psicomotricidade, então também trabalham essas brincadeiras. Muito bem. E no que se refere à avaliação da aprendizagem, à promoção ou retenção dos escolares, como é que a escola lida com essa situação? Assim, os alunos do primeiro e do segundo ano, né, eles não podem ficar retidos, né? Então a gente sempre vai conversando com os pais para colocar aos pais, porque às vezes a criança ela vai ser promovida, mas ela ainda não está em condições. Então a gente faz um trabalho amplo assim com os pais, né?
e dos outros alunos que já são promovidos também a essa conversa e diálogo, para que os pais estejam junto com a escola, tentando que o aluno sempre consiga acompanhar. Porque embora tenha um sistema para que o aluno, né, nós no primeiro e segundo ano não tem essa retenção, né, mas a escola conversa com os pais porque o aluno precisa saber algumas coisas e o pai precisa saber o que ele sabe e o que ele não sabe. Exatamente. Assim, para nós irmos finalizando, com relação à formação continuada dos professores, como é que ocorre? Nós fazemos, durante esse ano todo, né, a gente faz muitas reuniões, muitos encontros para os professores participarem, né, tanto aqui na escola como lá na Secretaria Municipal. Então, a gente tem bastante promoções assim que a gente faz para os professores nessa formação para eles. Isso. Bom, nós queremos agradecer a professora Maria Cristina, a professora Cirlei, neste momento por esse bate-papo e daremos continuidade então na nossa videoaula. Educar é uma tarefa muito complexa, porque a sociedade é complexa. A criança age, interage, aprende com seus pares e na escola, quando entra, ela já tem essa vivência, essa experiência desse mundo que ela está inserida historicamente. E na escola, faz parte do fazer pedagógico trabalhar com esses conteúdos que a criança já traz consigo, mas ampliá-lo, torná-lo significativo, trabalhar conceitos científicos. Então, a escola tem uma tarefa muito específica, que é transmitir a assimilação dos conhecimentos sistematizados ao longo da história da humanidade. Atualmente, nós temos muitos recursos que podemos aproveitar para trabalhar na escola, sobretudo os recursos tecnológicos. Nós observamos, por exemplo, numa sala de laboratório, as crianças ali aprendendo, a se alfabetizando, a letrar com o equipamento, com o computador. Então, nós devemos utilizar esses recursos para o nosso processo de ensino e também de aprendizagem dos escolares. Muitas vezes, o professor ele já verifica que esse aluno já tem um arcabouço, já tem um conhecimento prévio. Porém, o professor ele deve ampliar e dar mais significado a esses conhecimentos. Então, por meio de visitas, por meio do laboratório, dos livros, das revistas, dos softwares, o professor ele pode, então, ampliar e ressignificar os conteúdos, os conceitos que a criança já traz consigo. Então, mais do que transmitir uma informação, a função educativa da escola contemporânea, da escola atual, deve organizar de maneira racional os conteúdos, não deixá-los fragmentados, desconexos, como as crianças já trazem consigo, mas historicizá-los, dar significado, dar sentido. Rigal, ele tem um texto muito interessante que diz assim, que é a condição de produção de sentido ao facilitar que cada indivíduo reconstrua conscientemente seu pensamento e a ação por meio desse processo coletivo de descentralização e reflexão sobre a própria existência do coletivo e da organização da autonomia intelectual. Então, hoje nós trabalhamos não com vistas à memorização, à decoreba, mas trabalhamos com vista a tornar esse aluno crítico, participativo e que amplie o significado de consciência e de pensamento desses escolares. Então, sobre isso, as diretrizes curriculares do ensino fundamental, elas sinalizam que os professores eles devem trabalhar tanto as questões éticas, políticas e estéticas. Então, é muito importante que, ao trabalhar os conteúdos sistematizados de linguagens, de matemática, de ciências, enfim, os conteúdos da disciplina curricular, os professores também não deixem de levar em conta as questões éticas, políticas e históricas e estéticas que estão envolvidos esses conteúdos, esses conceitos. Então, podemos dizer que
que educar pelos sentidos é a melhor maneira de hoje educar as crianças. Qual é a concepção de infância que nós temos hoje? A infância e as suas singularidades. Se pararmos para pensar, o poder de imaginação, a fantasia, a brincadeira, a ludicidade, tudo isso são quesitos da cultura infantil. E é a partir daí que nós, enquanto professores, temos que nortear a nossa prática pedagógica. Quando falamos das séries iniciais, principalmente no período de alfabetização, é um período muito importante para os nossos alunos, porque é a partir daí que se inicia a descoberta, o mundo da leitura, da criatividade, da escrita. E como alfabetizar os nossos alunos hoje frente a uma gama de conhecimento que eles já trazem, adquiridos aí através da mídia, através de jogos, entre tantas outras coisas que temos que atraem os nossos pequenos. A questão do letramento, o que seria alfabetizar letrando? Alfabetizar em si seria trazer ao nosso aluno o conhecimento das letras, os grafemas, os fonemas, a leitura, a escrita em si. Mas quando falamos em letramento, é algo um pouco diferente. São coisas distintas, mas que precisam caminhar juntas. A questão do letramento diz respeito ao uso social da escrita, ou seja, não apenas o meu aluno saber ler e escrever, mas também que ele saiba utilizar essa leitura, utilizar essa escrita, principalmente saber interpretar aquilo que se lê, aquilo que se escreve. E não podemos esquecer que nós, enquanto ensino fundamental, temos um objetivo, que é diminuir o fracasso escolar. Esse fracasso que muitas vezes ele vem incutido na história da educação do nosso Brasil. Por muitas vezes os educadores tinham uma certa confusão de como trabalhar, qual a teoria, qual a metodologia adequada para estar alfabetizando. Passamos aí por vários processos, método silábico, sintético, analítico, entre outros. Mas hoje nós bem sabemos que precisamos trabalhar com o nosso aluno partindo do seu conhecimento, da sua história e da sua cultura. Diminuir esse fracasso é imprescindível, porque muitas vezes nós temos alunos que têm muitas dificuldades na questão da leitura e da escrita. E nós precisamos compreender como é que esse nosso aluno vai aprender a ler e como é que ele vai aprender a escrever. Trazer algo significativo do seu dia a dia se torna imprescindível para alfabetizarmos hoje. A questão da brincadeira, a ludicidade, como aqui já foi colocado, também se torna importante, pois esse brincar, ele faz parte do dia a dia, faz parte da cultura infantil. Se partirmos para uma alfabetização através do lúdico, da brincadeira, a criança terá mais prazer e mais autonomia ao adquirir o código escrito. E para finalizarmos, é bom lembrarmos também a questão da avaliação. Ou seja, como avaliar esse nosso aluno? Partir sempre dele e retornar a ele. Ou seja, a avaliação consiste em analisar o ponto de partida onde o meu aluno estava e até onde ele chegou, nunca fazendo comparativos com os demais. Eu trouxe aqui uma mensagem, um poema, para nós refletirmos um pouco enquanto avaliação. Um dia, numa aula, a nossa professora ensinou-nos que o vento é uma simples massa de ar. E eu acreditei. Se a professora o diz, mas não compreendi. E pus-me a cogitar. De volta para a aldeia, onde ninguém estudou, resolvi perguntar. E disse o Zé Moleiro: o vento é pó de trigo, são velas a rodar. É um vento amigo. O Luiz pescador gritou sem se conter: o vento faz as ondas e fez meu pai morrer. O vento é assassino, o vento faz doer. Nem sempre lembrei eu, levanta os papagaios e falo ser estrelas num céu azul de sol.
E gemeu a velhinha num canto do portal. O vento é dor nos ossos. É roupa no varal, sequinha num instante, afirmou minha mãe, correndo atarefada entre casa e quintal. Mas explicou um velho jardineiro: o vento, meus amigos, destruiu-me as roseiras e fez cair as flores das minhas trepadeiras. O vento é muito mau. Um poeta sorriu. O vento é a beleza, são as sereias do mar. Se o vento as faz mover no campo a ondular. Então sentei-me à mesa e estudei a lição. Já sei o que é o vento. É dor, é medo, é pão. É beleza e canção. É a morte no mar. E por trás de tudo isso é uma massa de ar. Eu disse cá para mim que a minha professora, com tudo o que estudou, não soube ensinar ou avaliar, porque nunca escutou. Então, com essa poesia, nós podemos pensar: a professora trouxe o conhecimento científico que o vento seria a massa de ar. Mas naquele momento do ensino e da aprendizagem, ela não considerou todas as vivências, ou seja, todo o conhecimento que estava em torno desse aluno enquanto vento, enquanto massa de ar. Então, cabe-nos aqui, para finalizar essa reflexão, na questão da avaliação, também na questão de trazermos os conteúdos vivenciados pelo nosso aluno para o seu dia a dia, para a sua sala de aula. Esse é um grande desafio para nós educadores, fazermos esse paralelo entre o dia a dia, entre a nossa cultura e também os saberes sistematizados, os saberes científicos acadêmicos, os quais temos que transmitir aos nossos alunos. Porque a nossa função, a função da escola, é trazer o conhecimento e trazer esse conhecimento de forma condizente, de forma adequada e principalmente de forma significativa aos nossos alunos. Queremos desejar a todos uma excelente disciplina de estágio supervisionado nas séries iniciais. Nos colocamos à disposição no Moodle, por meio das mensagens. Desejamos que vocês tenham uma excelente atuação, realização do estágio, assim como nos seminários.